Salve, salve, rapaz! Mais uma videoaula aqui do Mano Brown. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre equação exponencial. Um assunto que é bem importante para a matemática, que abrange várias coisas que estudamos nos anos anteriores. Então, o que é uma equação exponencial? Equação exponencial é uma equação que apresenta uma incógnita no seu expoente. O que é uma incógnita? Incógnita, como vocês sabem, a equação é uma expressão onde apresenta uma incógnita. E o que seria uma equação exponencial? A incógnita estaria no expoente, ou seja, a incógnita estaria elevando o número que estivesse na base, como podemos ver nesses exemplos. 5 elevado a x seria igual a 25. No exemplo 2, 9 elevado a x menos 3 elevado a x igual a 6. No exemplo C, no terceiro exemplo, 2 elevado a x mais 1 igual a 0,5. Percebe-se que em todos eles o x está no expoente, e isso caracteriza uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, nos baseamos em algumas propriedades da potenciação e usaremos também a fatoração. Bom, para resolver algumas questões sobre equação exponencial, teremos que usar a fatoração. E aqui vai uma breve revisão sobre a fatoração. O principal objetivo da fatoração é transformar um número em seus fatores primos. Ou seja, dividimos o número de acordo com os seus números primos. Temos aqui um exemplo, que 16, se fatorarmos 16, teremos o 2 elevado à quarta potência. O 27, teremos o 3 elevado à terceira potência. E o 36, teremos o 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Que, se usarmos a propriedade da potenciação, o expoente se mantém e multiplicamos apenas as bases, tendo como resultado 6 ao quadrado. E aqui, como eu disse, seriam importantes algumas propriedades da potenciação. Aqui temos algumas delas, inclusive propriedades muito importantes para a resolução de algumas dessas questões sobre a equação exponencial. Primeiro tipo de equação exponencial são exemplos bem simples que eu trouxe para demonstrar na prática o que vemos na teoria nos slides anteriores. E o exemplo 1, 3 elevado a x menos 1 igual a 81. E aí entra a fatoração. Para resolver questões de equação exponencial, nós temos que saber o valor da incógnita. Só que o valor da incógnita não tem outra incógnita para que nós possamos igualar. E aí que entra a fatoração. Fatoramos o 81, neste caso, né? Fatoramos o número para que a base dele seja igual à base do número que está do lado esquerdo da expressão dessa equação, né? Então, ficaria 3 elevado a x menos 1 igual a 3 quartos. Como temos as bases iguais, agora podemos trabalhar com os expoentes. X menos 1 igual a 4, x igual a 4 mais 1, que seria o menos 1 passaria somando, x seria igual a 5. No segundo exemplo, trouxe um exemplo praticamente igual a esse, porém, né, desta vez ele não traz um número, ele já traz o número fatorado. Então, apenas o que temos que fazer é igualar os expoentes, já que as bases são iguais. X mais 1 igual a 4, x igual a 4 menos 1, pois o mais 1 passa negativo para o outro lado. Temos x igual a 3. Como eu falei anteriormente, galera, a fatoração seria muito importante para resolvermos as equações exponenciais. E aqui temos um primeiro exemplo, um exemplo bem simples, que ele fala que é para resolver em R a equação 64 elevado a x igual a 32. Então, como nós temos que deixar as duas bases iguais, pegamos e decompomos elas em fatores primos, ou seja, fatoramos. Fatoramos os números 64 e 32. Então, pegamos aqui primeiro 64. 64
por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então temos aqui 64 é igual a 2 elevado a 6. E aqui o 32, fatoramos o 32 e vemos 32 dividido por 2, 16, 16 dividido por 2, 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Então temos aqui que o 32 é igual a 2 elevado a 5. Portanto, já que agora temos as bases iguais, apenas substituímos elas. Então, 64 elevado a x igual a 32, agora vai ficar 2 elevado a 6 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Então, pegamos a primeira propriedade das funções exponenciais, a P1. Então, temos que 6x é igual a 5, pois já que as bases são iguais, apenas igualamos os expoentes. Então, x é igual a 5 sobre 6, pois o 6 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo. Logo, o conjunto de solução é 5 sobre 6. Esse aqui é um segundo tipo, um outro modelo de equação exponencial. Temos a equação 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2. Temos que 2 elevado ao... Como vimos na questão anterior, e nós teremos que usar a fatoração em alguns momentos para que as bases estejam iguais. Então ficamos com... fatoramos o 4 e temos 2 ao quadrado elevado a x menos 2x menos 2 igual a 0. Nessa equação de baixo, nós iremos substituir o 2x por y para podermos fazer a fórmula de Bhaskara. A famosa fórmula de Bhaskara, fazemos ela nessa equação de baixo, ficaria y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Descobrimos que o primeiro valor possível para y seria menos 1 e o segundo valor seria 2. Então, substituímos as duas para saber qual valor se encaixaria para estar no expoente, na incógnita que está no expoente. Como podemos ver, no primeiro seria 2 elevado a x igual a menos 1. Então, vamos para, como não daria um valor real, vamos para a segunda opção, 2 elevado a x igual a 2. E então descobrimos que o x é igual a 1, pois o x seria o expoente, que seria 1. 2 elevado a 1 dá 2. E aqui nós temos o terceiro tipo, um terceiro modelo de equação exponencial. Vamos começar com a equação inicial, é esta, 3 vezes 4 elevado a x mais 1 igual a 96. Primeiramente, pegamos a equação e o 3 que está multiplicando, passamos para o outro lado dividindo. Temos assim então a equação 4 elevado a x mais 1 igual a 96 sobre 3. Dividimos o 96 sobre 3 para obter o 32. 32 e 44 são múltiplos de 2. E 2 é um número primo. E onde usamos os números primos? Isso mesmo, galerinha, na fatoração. Então, como na equação exponencial temos que ter bases iguais para igualar os expoentes, então fatoramos o 32, que o resultado seria 2 elevado a 5. Fatoramos o 4, seria 2 elevado a 2. Temos então o 2
passando para a outra equação de baixo aqui. Isso é a mesma equação, porém, aqui nós temos 2 elevado a 2x mais 2 igual a 2 elevado a 5. Como nossas bases são agora iguais, nós apenas igualamos os expoentes para descobrir a incógnita. Então aqui nós temos 2x mais 2, que é o expoente da primeira base, dessa base 2, e temos o 5, igualamos ao 5, que é o da segunda base. Fazemos então a equação aqui, viemos para cá, 2x, o 2 passa para cá menos, temos 2x igual a 3x, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e a solução que nós temos é x igual a 3 sobre 2. Aqui nós temos um outro modelo para poder resolver esta equação. Só que aqui ele usaria outro seria um pouco mais complicado de resolver. Por isso que é importante saber fatoração para resolver as equações exponenciais, pois vocês podem ver que seria muito mais rápido e mais prático do que se fôssemos resolver este outro tipo aqui de equação. Então, galera, esse foi a videoaula sobre equações exponencial. Dá like, se inscreve no canal e passa lá no canal do professor Mano Brown. É isso, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. É nóis. DJ Azeitona.